Como ter discernimento espiritual? Vem comigo que esse vídeo é para você que quer aprender a discernir os espíritos. Gente, eu sei que muitas pessoas pesquisam esse assunto aqui na internet, porque discernimento espiritual é algo assim essencial em nossas vidas. É algo que você tem que ter obrigatoriamente. Porque quando você tem discernimento espiritual, dificilmente você vai ser enganado. Claro que a gente é ser humano, a gente pode ser seduzido pela emoção, por palavras bonitas, enfim, de várias formas. Mas quando a gente tem discernimento, isso se torna um pouco mais difícil de acontecer. Porque o Espírito vai te conduzir e te mostrar se aquilo realmente vem da parte dele, se aquilo vem da parte do Senhor, ou se aquilo vem da outra parte. Da parte do mal. Então eu vou dar dicas para vocês aqui sobre como ter discernimento. Mas antes eu quero falar para vocês que existem casos e casos. Tem pessoas que elas já têm o discernimento espiritual assim, por natureza. Sempre tiveram, conseguem facilmente olhar assim e falar: ali vem de Deus, ou ali vem do mal, e sem precisar fazer tanto esforço para isso, sem precisar orar tanto, jejuar tanto, a pessoa já tem aquilo com uma facilidade muito grande. Mas em outros casos, tem pessoas que já precisam buscar um pouquinho a mais para ter. E por que que isso ocorre? Eu não sei exatamente. A única coisa que eu sei é que Deus atua da forma que Ele quer. Então Ele distribui os dons da maneira que Ele quer. E não cabe a nós questionar a vontade de Deus. Então, a princípio, é muito importante você entender isso para não ficar se comparando, porque eu já vi pessoas assim que não fazem tanto esforço e têm discernimento. Então, é muito importante você não ficar se comparando com ninguém. E vamos lá para o passo a passo, para que vocês entendam, para as dicas propriamente. A primeira dica que eu tenho para você é: ore, busque a Deus mesmo. Tenha períodos de oração mais intensos. E eu não tô falando aqui que você tem que orar 30, 40 minutos, 1 hora, mas que você precisa de fato ter a rotina de oração. Você precisa ter um contato com Deus. Nem que seja por pouco tempo, mas que aquele pouco tempo seja algo assim com entrega verdadeira. Que você seja sincero, porque é uma coisa que eu percebo é que Deus se agrada muito da sinceridade do coração. Quando a gente vê a história de Davi, que Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração dele, se você observar nas escrituras, você vê que Davi era um homem muito sincero com Deus. Ele abria tudo, ele falava sobre o pecado dele, ele confessava, e era isso que chamava a atenção de Deus, porque nós seres humanos já temos o orgulho dentro de nós mesmos por natureza. Então Davi, ele conseguia se despir de todo o seu orgulho para confessar a Deus as suas falhas, os seus pecados. Então você precisa ter uma rotina de oração, nem que ela seja curta, nem que seja um período curto, mas que seja com entrega total, com sinceridade, com verdade. E aí, conforme você for ficando íntimo de Deus através da oração, conversar com Deus naturalmente. Não precisa usar palavras bonitas, porque Deus é simples, gente. Deus é muito simples. As pessoas gostam de complexar um pouco esse contato aí com Deus. Algumas pessoas, não todas. Mas você pode conversar com Deus com suas palavras que você usa naturalmente, que Deus ele vai te entender. Então, ore a Deus mesmo com sinceridade. Peça isso na oração. Peça para Deus te dar discernimento de espírito, para que você possa saber o que vem dele e o que vem do maligno. Isso é muito importante, você verbalizar o que você quer na oração. Pedir a Deus para que Ele te dê esse dom de discernir os espíritos. Isso é muito importante, gente. Eu lembro que uma vez uma pastora, ela não me conhecia, tinha me visto umas 2 vezes, mas Deus mostrou algo para ela. Eu estava sendo atacada na área sentimental. O inimigo estava usando pessoas para me encantar. Uma pessoa específica na época. E aí ela colocou a mão em mim e falou que o inimigo estava usando uma pessoa para me encantar. E na hora, o Espírito Santo me trouxe à mente quem era a pessoa. E aí eu pensei, olha, essa pessoa está sendo usada pelo maligno, eu não sabia. E de fato eu estava sendo encantada, sem saber que eu estava sendo encantada. Então o inimigo atua dessa forma também. E aí eu lembro que nesse dia ela colocou a mão em mim e falou assim: Deus dá discernimento a ela para que ela saiba o que vem de Satanás e o que vem do Senhor. E aquilo ficou na minha mente. E eu comecei a frisar aquilo todos os dias. Deus me dá discernimento para que eu saiba o que vem do Senhor e o que vem do maligno. Isso já faz 9 anos, faz muito tempo que isso aconteceu. Então, ainda assim, eu me lembro como se fosse hoje. E eu comecei a frisar aquilo todos os dias. Deus me dá discernimento. Até que Deus foi me dando discernimento de espírito
para eu conseguir discernir algumas coisas. Então a primeira dica é essa: oração. Ore intensamente. Peça na oração para Deus te dar discernimento de espírito. A segunda dica é: faça jejum. Faça períodos de jejum, porque isso vai te ajudar a mortificar a carne e vai te trazer também sensibilidade espiritual. O jejum, ele nos proporciona isso, porque a gente se esvazia. Quando a gente se abstém ali do alimento por algumas horas, a gente ganha sensibilidade espiritual, porque o nosso foco deixa de ser o alimento, deixa de ser as coisas carnais para ser o alimento espiritual. E o jejum é muito importante você fazer ele de verdade mesmo, da forma correta, que eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas é você se entregar mesmo, orar, ler a Bíblia durante o jejum, fazer um jejum eficaz mesmo, para que você possa não ficar pensando na comida, tá? Foca em alimentar o espírito, que seja por poucas horas, mas que você faça com entrega total, porque senão não adianta nada, você vai estar só passando fome. Então faça jejum, porque o jejum ajuda a mortificar a carne, fortalecer o espírito. Você vai perceber também que você ganha sensibilidade espiritual. E você fazendo aquilo ali, aplicando na sua rotina diária, você vai ver o quanto que isso vai te ajudar a discernir melhor os espíritos. E a terceira dica é: seja observador. Observe mais as coisas que acontecem ao seu redor. Não fique disperso quando você for para algum lugar, quando você entrar na casa de alguém ou quando você estiver na rua. Aprenda a observar mais, fica mais calado e atento ao que está acontecendo à sua volta. Porque é dessa forma que o espírito começa a falar com a gente também, quando a gente se conecta. Experimente sair para algum lugar um dia e ficar caladinho ali, só observando. Você vai ver que quando você sai ligado espiritualmente para algum lugar, você fica mais sensível também e você consegue discernir melhor as coisas. Observem as falas das pessoas, os gestos, as ações, o olhar. Tudo isso comunica, gente. Então, para você saber se a pessoa está falando algo da parte dela, né, da carne, se vem do Senhor ou se vem do mal, é muito importante você observar. Seja observador, porque isso vai te ajudar também a discernir os espíritos. E a última dica é: aprenda a fazer provas com Deus, sem ter medo da resposta. Pergunte para Deus as coisas se você tem dúvida em relação a algo, se o seu espírito está inquieto em relação a alguém, ou a algum relacionamento, ou alguma coisa. Pergunte para Deus: e aí, Deus, o que é que está acontecendo? Isso aqui é para mim? O Senhor está nesse negócio? E não tenha medo da resposta, porque geralmente quando a gente quer muito algo, a gente pergunta a Deus e fica assim, com o nosso desejo pessoal, carnal em nosso coração, mas que prevaleça na sua vida a vontade do Pai e não a sua. Então, quando você questionar algo para Deus, deixe Ele responder do jeito dele, no tempo dele. Não tenha medo da resposta, não fique inseguro. Deixa com Deus. Se Ele responder que sim, sim. Se Ele responder que não, não. E tá tudo certo. Então, quando você tiver dúvida em relação a algo, alguma coisa, não estiver em paz com a decisão, pergunte a Deus e Ele vai te responder. Isso também é muito importante para que você consiga discernir os espíritos. Você precisa aprender a confiar no Deus que você serve e entender que tudo que Ele faz é para o seu bem e que Ele sabe o que é melhor para você. Como a Bíblia diz, Ele tem planos de paz para nossas vidas e não de mal. Então é muito importante a gente ter esse contato, essa conexão e aprender a aceitar os desígnios de Deus. Aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida é o que tem que se concretizar e não aquilo que você quer. Então, gente, pegue essas dicas aí que eu dei para você e comece a aplicar e você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido edificado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.